Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rocio. Meus queridos irmãos e irmãs e presentes aqui nesta comunidade, paróquia do Rocio, mas também você que ouve o Padre Alessandro através da homilia dominical que nós postamos todos os domingos logo de manhã no nosso canal no YouTube. Muitas pessoas também se alimentam da palavra de Deus no domingo, dia do Senhor. A primeira leitura do profeta Isaías que nos é dada, capítulo 35 de Isaías, inicia, se você prestou atenção, com um direcionamento ao profeta. Deus diz a Isaías: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Olha que coisa interessante. Deus está mandando o profeta pregar às pessoas deprimidas. Pessoa deprimida é pessoa que tem depressão. Então, aproveitando que a palavra de Deus hoje nos abre este caminho de reflexão, vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Um tema, às vezes, que as pessoas têm um certo tabu em falar, em conversar, receio. Mas que precisamos falar sobre isso, sim, porque também a depressão, ela tem a dimensão, nós somos, o ser humano, ele é várias dimensões, ele não é só físico, ele não é só mental, ele não é só psíquico, ele não é só espiritual, ele é uma integração. E quando nós falamos da depressão, nós temos que olhar o ser humano como esse todo. Então, todos esses aspectos precisam ser acompanhados. Meus irmãos e minhas irmãs, se diz que a depressão é o mal do século. Nunca no mundo, nunca na história, houve tanta depressão. E, infelizmente, as estatísticas e os prognósticos não são muito animadores para as próximas décadas. Eu não sei, mas parece que quando eu era criança, não se ouvia muito falar desse negócio. Outras pessoas até, mais antigas diziam: isso é bobagem, isso é frescura, comigo não tem esse negócio de depressão. Mas de uns tempos para cá nós estamos percebendo, difícil uma família em que a depressão não bateu a porta dessa família, em um ente querido. Digo pela minha família, familiares meus viveram processos de depressão difíceis. Então nós podemos dizer que é uma realidade que está assim como que aí. E nós precisamos compreender um pouquinho essa realidade para o quê? Em primeiro lugar, para nos prevenir, mas em segundo, para ajudar. Porque a pessoa que começa a desenvolver a depressão, ela não fala: ei, estou com depressão, me ajude. Não, ela não fala nada. Mas você vai perceber que o comportamento dela muda.
E essa ajuda não pode demorar a chegar, para que não seja tarde demais. A depressão hoje em dia, ela não está, vamos dizer assim, poupando ninguém. Pessoas idosas, pessoas de meia idade, jovens, adolescentes, ninguém está assim imune, isento. Todas as classes sociais, todos os ramos de atividade. Veja hoje a depressão entre os religiosos, sacerdotes. Nunca se viu tanta depressão no meio religioso. Pois bem, meus irmãos, é algo que precisamos, cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos. Primeiro, entender um pouquinho o que não é depressão. Existem hoje, diversos transtornos, burnout, a ansiedade, insônia, pânico, síndrome do pânico, angústia. Existem muitas situações. A depressão, ela se caracteriza por uma tristeza, mas não é qualquer tristeza. Pode ter uma semana que você está triste, normal. Não está sendo uma semana boa, aconteceu alguma coisa ruim, e aquilo te deixa para baixo. Mas com o tempo você supera. No outro dia você já está melhor, na outra semana você já está melhor. A depressão, ela vai chegando com uma tristeza constante e ela não passa. E você pergunta para a pessoa: por que você está triste? E ela vai dizer: não sei. Não tem causa, não tem um motivo. Não sei, só sei que eu estou assim. Ela começa a chorar. Mas por que você está chorando? Não sei. Mas me dá vontade de chorar. Ela abre os olhos de manhã, ela não quer levantar da cama. Ela não tem coragem. Ela queria ficar ali, trancada, passar ali o dia inteiro. Ela não quer ver o mundo, ela não quer ver as pessoas, ela quer ficar ali. E às vezes, ela sequer dorme. Porque existem tipos de depressão que dão a insônia. A pessoa não consegue pregar os olhos, não consegue dormir. Só na base de remédio. Então, por aí, você já vai percebendo esses sinais, esses sintomas que pode estar acontecendo na tua casa, na tua família. Não existe uma depressão que é igual para todo mundo, não. Existem níveis diferentes. Existe uma depressão mais leve, uma moderada, existe a depressão profunda. Aquela que a pessoa não sai do quarto. Mas às vezes a pessoa está trabalhando, mas ela está com depressão. Mas não é num grau tão profundo. Então, meus irmãos, vejam. Padre, causa, por quê? Por que isso existe? Fraqueza espiritual, como se diz, não existe um único motivo. Às vezes, áreas, dimensões da vida que estão problemáticas. E às vezes, meus irmãos, pode ser que não é espiritual, não é psíquico. Pode ser muitas vezes no cérebro. Os neurotransmissores que não estão produzindo corretamente aquilo que deveriam produzir. Então é funcional, é biológico, físico. E aí as pessoas precisam compreender que não podem abrir mão do profissional.
que vai acompanhar e, se necessário, medicar, sim. Meu pai teve depressão, 2 anos de medicamento, senão ele não dormia. Claro que além do medicamento, e aí ao médico, psiquiatra, neuro, vai precisar também da psicoterapia, é o psicólogo, uma coisa ajudando, complementando a outra, que é o que? A motivação existencial, trabalhar um pouquinho o autoconhecimento, as raízes, as causas, superar determinadas feridas, traumas, situações interiores do meu emocional. Precisa esse cuidado. Claro, também o espiritual, por quê? Porque você tem que se fortalecer na oração, rezando, na vida sacramental. E você não pode prescindir, abrir mão desse aspecto. Se fortalecer na parte religiosa, se blindar. Mas também, meus irmãos, na parte física. Você sabia que uma depressão, ela pode surgir a partir de uma pessoa que começa a ficar muito tempo sem dormir? Insônia leva à depressão, porque para o seu cérebro fazer a faxina, produzir os neurotransmissores, os hormônios, o seu corpo ser restabelecido enquanto você dorme, você precisa dormir, o sono profundo, a fase do sono REM, né, que a gente chama, que a gente sonha. Se falta essa fase do sono, o seu cérebro é como se ele não tivesse desligado, e não produz o que deveria produzir, e aí começa a descompensar, porque os neurotransmissores, os hormônios são responsáveis pelas emoções, pelo prazer, pela alegria, pelo bem-estar, pelo contentamento. Isso pode começar a se desequilibrar dentro de nós e vir a tristeza. Veja que coisa. Portanto, higiene do sono, ter a hora de dormir, se preparar para uma boa noite de sono, não ficar aí. Tem gente que nessa parafernália, é celular, é TV, é luzes, é som, é não sei o que, o cérebro não desliga, você fica naquele estado de vigília, acordando toda hora. Por quê? Porque você não deixa o teu cérebro desligar, ele fica captando essas coisas, até aquela luzinha lá daquele receptor que você acha inocente, chama a atenção do seu cérebro enquanto você dorme, do seu campo de visão, mesmo com os olhos fechados. Olha que coisa interessante. Então, começar a cuidar mais. O que te ajuda a relaxar, a dormir? É uma leitura, é um chá, né? É uma música suave. Então você já tem que ir fazendo essa rotina para o seu bem. Não ficar, às vezes, né, pessoa olhando desgraça, notícia ruim, filme de terror, sei lá o quê. Na hora de dormir, não pode. Porque isso vai ficar repercutindo a noite toda na sua cabeça. Muita gente aí que acorda de madrugada para rezar, bonito, parabéns, louvado seja Deus. Mas cuidado para você não ficar com o seu sono descompensado. Você tem como repor isso? Você tem outros horários? Você vai dormir mais cedo? Cuidado. Porque falta de sono, falta de dormir vai trazer problema de saúde. Não duvide disso. A conta é matemática. E aí, meus irmãos, entra bons hábitos. Fazer caminhada, fazer exercício, ter uma atividade física frequente. Não é uma vez por mês. Não, é frequente. Várias vezes por semana, no mínimo 4.
o seu organismo, o seu corpo, você tem que mexer, movimentar, cansá-lo. Isso é saúde para a mente, para o corpo, para o espírito. E por último, para a gente não se delongar tanto, cuidado com o que você anda comendo. Já diz o ditado, né? O peixe morre pela boca. Muitos alimentos, infelizmente, eles são pró-inflamatórios e pró-depressivos. E aí todo tipo de alimentação industrializada, processada, ultraprocessada. Quanto mais natural, quanto mais comida de verdade, tanto mais saudável, tanto mais você ajuda o seu organismo. Então vejam, uma questão que a gente precisa sim estar atento. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Cuidar de si, cuidar do outro. Quando você percebe, às vezes as coisas vão saindo do eixo, você começa a ficar... Não tenha vergonha de falar, de se abrir, de pedir ajuda se preciso for. Meus irmãos e minhas irmãs, esta leitura vem nos dizer dessa expectativa de um Deus que vem ao nosso encontro, e Ele vem também para curar as pessoas com depressão, a cegueira dos cegos, a surdez dos surdos, a deficiência dos coxos, a mudez dos mudos, a secura. O profeta está dizendo: brotarão águas no deserto. Quantas vezes espiritualmente nós estamos nessa secura? E Isaías vai dizer que virá aquele que será o remédio, o auxílio para as pessoas que vivem essas realidades. E nós vemos no Evangelho o cumprimento desta promessa: Jesus. Jesus está na sua missão, caminhando pela região da Decápole, e trazem até Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade. A surdez, ela leva a pessoa a ficar muda, porque como ela já não ouve, ela não consegue ouvir o que ela fala, então ela não consegue articular as palavras, mas ela vai perdendo essa capacidade. O homem surdo mudo. E pedem a Jesus por ele. Olha que coisa interessante. Jesus não quis dar espetáculo, Jesus não quis fazer nada na frente dos outros. Jesus toma aquele homem, se afasta com ele, para fora da multidão, diz o Evangelho, para fora da multidão, ou seja, intimidade, encontro com Jesus. Nós precisamos de intimidade, de encontro com o Senhor. Isso se dá na oração, meus irmãos. Isso se dá na palavra. Isso se dá na Eucaristia. Isso se dá num retiro que a gente faz. Olha aí, mês que vem o retiro Colo de Maria, nós vamos ter. Olha aí, em novembro, Acampa Rossio, a partir de hoje as inscrições. Eu espero que não dê para quem queira, hein? A paróquia, todo mundo, quem não fez, esse ano não escapa. Fazer esse acampamento abençoado que muda a nossa vida. Jesus se retira com ele. Jesus coloca a mão, o dedo nos ouvidos dele, cuspe com a saliva, toca a língua. Ou seja, como se fosse um ato que recria, assim como Deus no Gênesis da terra modela o homem com o barro, faz o homem. Jesus que vem para nos restaurar, Ele é o novo Adão, e Ele então, como que fazendo este barro com a saliva,
ele refaz o ser humano ferido pelo pecado. E Jesus pronuncia, dando um suspiro, pronuncia: Éfata, abre-te. A língua do homem se solta e ele começa a falar sem dificuldade. Esse homem surdo-mudo é cada um de nós. Sim, porque o mundo, o pecado, vai nos tirando a capacidade de ouvir Deus. Vai tirando de nós a capacidade de falar com Deus, oração. Falar de Deus, evangelização. E aí a gente vai ficando como esse surdo mudo. Para o mundo, às vezes está tinindo, né? O ouvido, a linguinha. Mas no plano da fé, nas coisas de Deus, a gente está surdo, a gente está mudo. Mas Deus não fala comigo, eu não consigo falar com Deus. Falar de Deus para as pessoas eu tenho vergonha. Somos nós, meus irmãos. Mas Jesus é aquele que está entre nós. É aquele que pode vir ao nosso encontro. Efatá, abre-te. Você vai comungar Jesus. Permita que Ele toque. Ele não vai tocar os seus lábios, a sua língua com a saliva, mas com o seu corpo e o seu sangue. É muito mais. É muito mais. Receba pela fé esta visita, este toque da graça de Deus em tua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.